Globo Esporte. Oferecimento Bet Esporte, a Bet do Zico. Ei, gente, boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar, ao vivo, sextou. Calma que ainda não. Daqui a pouco você vai, tem muita coisa, vem. Fica no nosso Globo Esporte que eu vou te mostrar gols de Libertadores. E vamos falar do nosso quintal. Domingo tem os dois mineiros em campo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Galo e São Paulo, 4 da tarde, ao vivo na Globo. E depois Internacional e Cruzeiro, 6h30, com transmissão do Premier. Deixa eu ver, Dudu. Vamos começar com o Cruzeiro, Toca da Raposa. Lá está a Giovana Pires, que eu quero saber se teve novidade do Gabigol, porque teve treino hoje de manhã. Como é que foi, Giovana? Me conta, boa tarde. Ele segue no Rio, viu, Maurício? Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. O Gabigol foi liberado na quarta-feira à noite pelo Cruzeiro para participar, para poder acompanhar o julgamento do recurso dele em relação àquele caso do antidoping, que ele foi punido por tentar dificultar a realização do exame ainda em 2023, quando estava no Flamengo. A previsão é de que o resultado seja divulgado ainda hoje. E aí, se o recurso for aceito, ele é liberado normalmente e pode participar da partida do próximo domingo contra o Internacional. Caso não seja aceito, tem que cumprir a punição até a próxima terça-feira, dia 8 de abril. Falando sobre as outras dúvidas do Cruzeiro para essa partida, zagueiro Jonathan Jesus desfalcou o time nos 2 últimos jogos, mas participou das 2 últimas atividades aqui na Toca, está se recuperando de uma gripe e deve voltar ao time titular nessa próxima viagem para Porto Alegre. Por fim, Matheus Pereira, ele que é um dos nomes aí mais aguardados da torcida para saber realmente a situação do jogador, ele segue de fora, tá participando normalmente das atividades, mas ainda não deve viajar pelo Cruzeiro, está acompanhando aí, esperando o nascimento da filha. Maurício. Tá certo, Giovana, obrigado pelas informações. Vamos pegar aquele Expresso, Pampulha, Vespasiano, Toca Cidade do Galo, porque está lá a Rafaela Potter. Jogo contra o São Paulo domingo. Pela Sul-Americana, alguns desfalques, né? Mas o Cuca vai ter força máxima, Potter. Boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Maurício, ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, a princípio sim, viu? O Atlético se reapresentou hoje na Cidade do Galo, treino às 10 horas da manhã. Se reapresentou porque ontem foi um dia livre, um dia de folga, até por conta da viagem de Cusco, lá do Peru, aqui para o Brasil, que foi uma viagem longa. O Atlético que estreou na Sul-Americana contra o Cienciano, empate sem gols, e justamente nessa estreia o Atlético não pôde contar com o Alan Franco, que estava gripado. Hoje, aqui no treino, ele treinou normalmente, então deve estar à disposição do técnico Cuca, que fez um treino tático e também específico de finalizações e de bola parada hoje aqui na Cidade do Galo. Também devem retornar para o duelo contra o São Paulo os laterais, né, que foram poupados nessa partida de estreia na Sul-Americana. O Natanael pela direita e o Guilherme Arana pela esquerda. Amanhã tem mais um treino às 10 horas da manhã e aí o Cuca vai montar a equipe que enfrenta o São Paulo. Esse duelo vai ser no Mineirão, onde o Atlético defende uma longa invencibilidade contra o São Paulo, como a gente vai ver agora na reportagem. O Mineirão já não é o mesmo da década de 90. Está fazendo 60 anos. Sediou até a Copa do Mundo. O Brasil joga contra a Alemanha. Chegamos às semifinais, né? Muita coisa já aconteceu também com Atlético e São Paulo. Campeão brasileiro São Paulo Futebol Clube! Comemore Clube Atlético Mineiro! Você é o campeão do Brasil! Mas desde a década de 90, o Galo domina o confronto no Gigante da Pampulha. Aqui no Mineirão não tem pra ninguém. Evidentemente que o Atlético jogando em casa, impulsionado pela sua torcida que veio aí toda vibrante, empurrou o nosso time ali para trás. 15 jogos de invencibilidade no estádio, 7 vitórias do Galo e 8 empates. A última derrota atleticana foi há 34 anos, em 1991. São Paulo 3-0, dando um chocolate no Atlético no Mineirão. Mas a partir daí o Galo não perdeu mais e ainda protagonizou jogos marcantes. Diego Tardelli, o artilheiro, bateu forte. Por falar em artilheiro... 1, 2, 3 vezes, Lucas Prato do Atlético. Hat-trick de Lucas Prato no Mineirão. É a noite
noite dele. É a noite do argentino. Foi o suficiente para o Rogério Ceni não chegar na bola. O time do Atlético está de parabéns pela vitória. Quase 50 mil pessoas no estádio. Outro cara também já viveu uma noite de gala contra o São Paulo. Uma bela homenagem para o Hever. Valeu, capitão. Mas Paulinho roubou a cena na festa de despedida do zagueiro. Paulinho, que marca mais um gol no Brasileirão. O 19º e talvez o mais importante dele nesse campeonato. Domingo, mais uma oportunidade de manter essa hegemonia. Atlético e São Paulo se enfrentam aqui no Mineirão pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. É a chance também para o Galo deixar para trás aquela má impressão da estreia. O Atlético desperdiçou várias chances e perdeu para o Grêmio em Porto Alegre. Aquele velho ditado do futebol, quem não faz leva. São 3 jogos sem vencer na temporada, a pior sequência do Atlético no ano. No fim de semana, o Galo conta com o apoio da torcida para melhorar o cenário. Futebol, quando você joga bem, você fica próximo de vitórias, né? Se a gente jogar bem assim nos outros jogos, com certeza as vitórias vão vir. Pausa no Brasileiro pra gente falar de Libertadores, que não é mole não. Tem jogo que pode ser a maior cilada. E o Flamengo ontem quase embarcou nessa. Dominou o Deportivo Táchira, perdeu chance, fez gol e no finalzinho quase entregou a paçoca. Escalação do Cruzeiro. Gabigol fica fora de segundo treino. Matheus Pereira treina e segue como dúvida. Camisa 9 do Cruzeiro tenta reverter punição e deverá prestar depoimento ao Cruzeiro. Seguiu a preparação para enfrentar o Internacional, no domingo, em Porto Alegre. Ainda sem o atacante Gabigol, que continua no Rio de Janeiro seguindo o julgamento do recurso, que terminará nesta sexta-feira. Até este momento, não há o resultado da sessão no CAS, Tribunal Arbitral do Esporte. Gabigol continua no Rio de Janeiro, mas poderá participar até da atividade deste sábado, marcada para o período da tarde, na Toca da Raposa, antes da viagem para Porto Alegre. A expectativa é que haja uma resposta sobre o recurso nesta sexta, no último dia previsto para o julgamento. O Cruzeiro ainda não vai comentar sobre os detalhes da audiência, mas acompanha a situação de perto. O atacante vem atuando com base em um efeito suspensivo alcançado no CAS, um mês após a primeira decisão. No Cruzeiro, ele tem 9 jogos e 6 gols marcados. Gabigol ajuizou recurso contra a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, e a União Federal, após ser suspenso por 2 anos, a partir de abril de 2023, quando foi realizada a coleta de exames no CT do Flamengo e que deu toda a origem ao julgamento. Relembre o caso no fim da matéria. A decisão de punição saiu em março de 2024 e a punição iniciou em 8 de abril de 2023, retroativamente. Com efeito suspensivo, Gabriel Barbosa foi liberado para treinar e atuar pelo Flamengo na reta final de contrato. As partes acabaram não chegando a um acordo para renovação e o jogador anunciou que deixaria o clube ao fim do contrato, acertando com o Cruzeiro. O meia Matheus Pereira continua treinando normalmente no Cruzeiro. Mas ainda há dúvidas sobre a escalação do jogador e viagem para a partida contra o Internacional, visto que o atleta tem sido liberado das últimas viagens para acompanhar a esposa, que está prestes a ter o primeiro filho do casal. Ele ficou fora dos jogos treino com Botafogo e Bragantino. Contra o União, não viajaria por estar cumprindo suspensão. A tendência é que o meia fique fora desta partida. Provável Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Gamarra, Jonathan Jesus e Vilauba, Wallace, Lucas Romero e Matheus Henrique, Wanderson, Dudu, Caio Jorge e Gabigol. O atacante de Neno segue fazendo trabalhos parciais com o grupo, evoluindo na recuperação da grave lesão, sofrida ano passado. Entenda o caso de Gabigol. Gabigol foi acusado de dificultar a realização do antidoping no CT do Flamengo, em uma abordagem surpresa. Mesmo que tenha feito o exame e testado negativo, segundo o artigo, a atitude relatada pelos oficiais de coleta se encaixa como fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. Por isso, o atacante respondeu pelo artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem. O caso aconteceu no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. Entenda o caso de Gabigol. Gabigol foi acusado de dificultar a realização do antidoping no CT do Flamengo, em uma abordagem surpresa. Mesmo que tenha feito o exame e testado negativo, segundo o artigo, a atitude relatada pelos oficiais de coleta se encaixa como fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. Por isso, o atacante respondeu pelo artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem. O caso aconteceu no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. De acordo com os responsáveis pelo exame, o jogador não se dirigiu a eles antes do treino,
Depois da atividade os ignorou e foi almoçar. Além disso, teria tratado a equipe com desrespeito, não seguiu os procedimentos indicados, pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém, irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta, ao fim, entregou o vaso aberto, contrariando a orientação recebida. Gabigol recebeu a primeira notificação sobre a tentativa de fraude no dia 30 de maio daquele ano. Posteriormente, o então vice-geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Donchey, fez a primeira defesa do jogador. Na sequência, o clube contratou o advogado Bichara Neto para defender o jogador. O atleta sempre garantiu que não tentou fraudar o exame.